Queria pensar um pouquinho sobre o Deus que criou a mulher. Porque acredito que se a gente pudesse entender, ou pelo menos ter um pouquinho de noção sobre esse Deus que criou esse ser, que convivemos diariamente, no mínimo uma relação com a mulher você tem. Se a gente entendesse um pouco desse Deus que criou a mulher, talvez a gente se ajudasse, ficasse mais fácil para nós lidarmos com temáticas tão sérias e contemporâneas que nós temos. Nós estamos tendo que investir pesado em educação, em política pública, em uma organização da sociedade para olhar para a mulher. E é necessário mesmo. Por mais bobo que seja, é necessário. Bobo não porque o tema é bobo, bobo porque era para ser óbvio, era para ser direto para nós, mas acaba não sendo. Então é necessário. É necessário parar, discutir, refletir, ensinar, educar, é necessário ter políticas públicas para isso. Mas vamos voltar um pouquinho. O meu exercício hoje, a minha conversa hoje é trazer a reflexão para um retorno. Vamos voltar lá e tentar entender ou ver detalhes sobre esse Deus que criou a mulher. Talvez se a gente entender ele desse jeito, fique mais fácil para nós. A nossa tradição e a nossa religião é pensada e se organizou a partir do masculino, sempre olhando para Deus como algo, o masculino mor, né? Como o alfa, o grande, e por ele ser o grande, o poderoso, o homem, o macho, o masculino, nós tiramos dele informações para lidar com o masculino aqui embaixo. Talvez esse exercício seja importante agora, fazer o processo inverso, olhar para esse Deus e ver esse Deus que criou o feminino, que criou a mulher, e talvez ver nele essas características. Talvez assim fique mais fácil de lidar aqui embaixo com o que era para ser óbvio e muito claro, mas acaba sendo bem difícil e bem dispendioso, principalmente para as mulheres. A primeira coisa que a gente vai ver nesse Deus que criou o feminino, que criou a mulher, é que ele olhou para o homem enquanto Adam, né? E Adam quer dizer humanidade, ser humano. Ele olhou para o homem enquanto Adam e disse: não é bom que o homem, que o Adam, que a humanidade esteja só. Ou seja, o próprio Deus que criou o homem ou a humanidade olhou para ela e viu que só o masculino, como fator preponderante, único, exclusivo, não daria conta da vida. Não é bom que o homem esteja só, que a humanidade fosse baseada apenas no masculino, na figura do masculino. Vou fazer alguém que o complemente, seria a tradução melhor do texto. Em alguns textos bíblicos diz uma auxiliadora, mas já é uma transliteração para o português bem ruim. A ideia do texto é: vou fazer alguém que o complete. Então esse próprio Deus, que já vive em comunidade, nós cristãos entendemos que Deus é uma trindade, né? Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem ali numa relação de comunhão e de comunidade, de alteridade. Ele também entende que nós, criaturas dele, não poderemos viver sozinhos. Ou seja, a masculinidade, o masculino, o Adam, ele não dá conta da vida sozinho. Não é possível que esse Adam dê conta da vida sozinho. Deus então fez aquele que a complemente. Deus então fez a mulher. Ora, se Deus já pensou na humanidade como algo que precisa ser vivido em comunidade, em alteridade, então é meio óbvio nós entendermos a mulher como algo que complementa o homem e não como algo que auxilia o homem. Não é algo que está ao lado, atrás, para frente, sei lá. É algo em igualdade ao homem. Foi criado para o complementar. Ou seja, o homem não é um fim em si mesmo, não é um eixo exclusivo e puramente excludente, como se vivesse sozinho. Não. Ele precisa se completar com o feminino. Então, nem o feminino é um ser em si, puro e exclusivo, nem o masculino. Ambos se complementam. Foi assim que Deus é e foi assim que ele pensou nas relações humanas aqui embaixo. Deus criou macho e fêmea. Deus criou o masculino e o feminino para se complementarem. Então, é óbvio que a mulher ou o feminino, vamos dizer assim, eu ia usar uma palavra muito difícil. É óbvio que o feminino, ele não é para ser menor, não é para estar atrás ou ao lado do homem, ele é para estar complementando. Nós nos complementamos, nós não somos uma unidade exclusiva. Acho que é aí a primeira coisa que a gente precisa saber desse Deus. Ele entende assim, ele vive em uma comunidade e ele se entende que um só não pode se ser em
só nele mesmo alguma existência que fosse relevante. Ele precisa do outro, e nesse caso do feminino, da mulher, para se complementar. A outra coisa interessante é que esse Deus que nós entendemos como masculino mor, esse poder, essa fala, esse provedor tão significativo, ele não é de todo racional, óbvio e direto. Deus é subjetivo. Quando ele traz para a relação aqui embaixo, quando ele cria a mulher, ele mostra para nós um lado que nós até hoje não conseguimos entender muito bem, que é a forma da mulher pensar e se organizar. Esse lado subjetivo, que a gente vê muito nessas características femininas. Pois é, esse Deus que nos criou assim, tão racionais, tão óbvios, tão diretos, tão claros, né? E tão objetivos que nós queremos, ele também tem um lado subjetivo. A Bíblia é cheia de subjetividades. A fé, por exemplo, é subjetiva. A relação com Deus é subjetiva. Não é algo tão tudo direitinho assim, tudo racional. Sim, tem a beleza. Dá uma olhada na criatividade de Deus, do jeito que ele é detalhista, no jeito que ele tem peculiaridades na sua criação e no jeito que ele se relaciona conosco mesmo. Deus se apresenta não só como um provedor, mas como um amor materno que abraça, que cuida. Então sim, o Deus que criou a mulher, ele é subjetivo. Ele não é tão racional e tão direto como a gente imagina. Logo, não é para ser pesado ou ser pesaroso nós olharmos para a mulher como se isso fosse uma coisa ruim, ser subjetiva, não ser direta, não ser tão racional, ser mais emotiva, por que não? Pois é, não é para ser tão ruim porque o Deus o criou assim e nós entendemos que assim o foi. Logo, o que elas têm e que para nós muitas vezes nas nossas culturas patriarcais e machistas são vistas como coisas a ser, no mínimo, criticadas, não deveriam ser, porque o nosso Deus, esse Deus que nos criou, é subjetivo, é dado à beleza, se manifesta como um amor materno, inclusive se compara com um amor materno que abraça, que acolhe, que cheira, que gosta da beleza, que gosta do sutil e que gosta do subjetivo. Esse é o Deus que criou a mulher. Ora, se ele criou assim, a gente pode olhar e deve olhar de um jeito um pouquinho mais criterioso para a mulher, dando esse valor, esse espaço, que não é para ser carinho nosso, não é porque a gente é bonzinho e está fazendo isso, não, é porque Deus fez assim. Deus colocou ela nesse patamar de vida e de respeito que nós devemos a ele e a ela. Um outro lado para a gente achar e perceber interessante é que o próprio texto diz que enquanto Adão estava sozinho, ele era o Adam, ele era a humanidade. Interessante que lá no capítulo 2 de Gênesis, depois você pode ler, tem um trocadilho de palavras muito interessante. Quando o Adam reconhece a mulher, vê a mulher e fala, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele percebe nela as diferenças, ali muda o termo. Ele deixa de ser chamado de Adam enquanto a humanidade em si e começa a ser chamado de Ish, de homem, e ela de Isha, de mulher. Interessante, o próprio Adam só se reconhece quanto homem quando reconhece a mulher enquanto mulher. Ele só sabe a sua identidade a partir do momento que ele olha para ela e reconhece a identidade dela. É na diferença que nós nos reconhecemos. E é na diferença que a gente consegue forjar e formar nossa identidade. Não é na exclusão da mulher que vamos afirmar nossa masculinidade. Não é na retirada ou no não reconhecimento da mulher que a masculinidade vai ser estabelecida. Não. É um processo, inclusive, ao contrário. No texto bíblico, deixa muito bem claro isso, que o Adam só se reconhece quanto homem quando consegue olhar e perceber uma mulher. Pois é, nós só podemos reconhecer a nossa masculinidade a partir do ponto que nós reconhecemos, damos valor, percebemos a diferença da identidade do feminino. Ou seja, para nós nos identificarmos quanto homem, é preciso olhar para a mulher e reconhecê-las enquanto mulher. E, por fim, e não menos importante, cara, o Deus que veio à Terra decidiu passar pela gestação de uma mulher.
Não é possível que esse Deus seja tão machista, tão patriarcal, que não reconhece o valor e a importância da mulher. Não é possível que a mulher é tão secundária assim, é tão auxiliadora assim. Se o Deus que nasceu para nós, e nós cristãos acreditamos assim, se o Cristo, que é o Deus que nasceu, ficou sendo gestado e preparado dentro de um útero da mulher. E ao contrário do que nós entendemos na história, de que a mulher é passiva na gestação, não. A mulher tem seu papel fundamental desde da coisa mais pura, lá na criação ali do sêmen com o óvulo. Ali já está uma ação tanto do homem quanto da mulher. E assim vai ser até o nascimento. Pois é, se a gente quiser ser um pouco provocativo, não tem ação do homem na criação de Jesus, na formação do Jesus no útero de Maria. É do Espírito Santo essa criação aí dentro. Então, a feminilidade, ou o feminino, ou a mulher, não é desmerecida por Deus. Ela não tem segundos lugares. Ela não deve ser avaliada por nós, homens, para ver se merecem o mesmo salário que nós, ou para ver se merecem ou podem ter o ministério A, o ministério B, o ministério C. Não somos nós, homens, que criamos as mulheres, para nós darmos a elas os lugares que a gente achar que elas têm que estar. Não, não. Desde a criação, ela já tem lugar igual ao nosso. Ela já tem a dignidade igual o do masculino. Então, por favor, vamos olhar para a mulher enquanto o Deus que as criou olha para ela com esse poder, com essa dignidade, com esse amor. Tanto amor que escolheu nascer dentro de uma delas para sair de lá aquele que foi, aquele que é e aquele que sempre será o Salvador do mundo. Eu acho que está na hora de nós reconhecermos não o lugar da mulher, mas a dignidade daquela que foi criada por um Deus que se mostra enquanto homem, mas que também tem o seu feminino muito bem claro no texto bíblico e o valor que ele dá para esse feminino na relação aqui embaixo e no texto bíblico também. Um grande abraço, vamos em frente.